Olá, voltando para a nossa leitura, o livro é O Poder do Hábito, o trecho é de número 43, final da página 241. Ao terminar de fazer isso, ele finalmente tinha uma resposta de por que alguns estudantes foram ao Mississippi e outros ficaram em casa. Por causa de hábitos sociais, ou, mais especificamente, devido ao poder de laços fortes e laços fracos agindo em conjunto. Os estudantes que participaram da Freedom Summer estavam envolvidos nos tipos de comunidade em que tanto seus amigos próximos quanto seus conhecidos casuais estavam envolvidos em comunidades, porém de um tipo diferente. O tipo no qual as pressões e os hábitos sociais não os impeliam a ir ao Mississippi. Imagine que você é um dos estudantes que se candidataram. McAdam me disse, no dia em que se inscreveu no Freedom Summer, você preencheu o formulário junto com 5 de seus amigos mais próximos e vocês todos estavam se sentindo muito motivados. Agora passaram-se 6 meses e o dia da partida está chegando. Todas as revistas estão prevendo violência no Mississippi. Você ligou para os seus pais e eles disseram para você ficar em casa. Seria estranho nesse ponto se você não estivesse tendo receios. Então você está andando pelo campus e vê algumas pessoas do seu grupo de igreja e elas dizem: estamos coordenando as caronas, a que horas você quer que a gente vá te buscar? Estas pessoas não são seus amigos mais próximos, mas você as vê em reuniões de clubes e na moradia estudantil, e elas são importantes dentro da sua comunidade social. Todas sabem que você foi aceito para o Freedom Summer e que você disse que quer ir. Boa sorte se você quiser dar para trás a essa altura. Você teria uma enorme perda na sua posição social. Mesmo se estiver receoso, há consequências reais se você desistir. Você perderá o respeito de pessoas cujas opiniões importam para você. Quando McAdam examinou os candidatos com orientações religiosas, estudantes que mencionavam um dever cristão de ajudar os necessitados, como motivação para se candidatar, por exemplo, ele encontrou níveis mistos de participação. No entanto, entre os candidatos que mencionaram uma orientação religiosa e também pertenciam a uma organização religiosa, McAdam descobriu que todos eles, sem exceção, fizeram a viagem ao Mississippi, uma vez que suas comunidades sabiam que eles tinham sido aceitos para o Freedom Summer. Era impossível desistir. Por outro lado, pensemos nas redes sociais de candidatos que foram aceitos no programa, porém deixaram de ir ao Mississippi. Eles também estavam envolvidos em organizações no campus, também pertenciam a clubes e se importavam com sua reputação dentro destas comunidades. Porém, as organizações às quais eles pertenciam, o jornal e o grêmio estudantil, grupos acadêmicos e fraternidades, tinham expectativas diferentes. Dentro dessas comunidades, alguém podia desistir do Freedom Summer e sofrer pouco ou nenhum declínio na hierarquia social prevalecente. Quando confrontados com a perspectiva de ser presos ou algo pior no Mississippi, a maioria dos estudantes provavelmente teve receios. No entanto, alguns estavam envolvidos em comunidades nas quais os hábitos sociais, as expectativas de seus amigos e a pressão social de seus conhecidos instigavam a participação e, por isso, a despeito de suas hesitações, eles compraram uma passagem de ônibus. Outros, que também se importavam com os direitos civis, pertenciam a comunidades nas quais os hábitos sociais apontavam numa direção levemente diferente, por isso pensaram consigo mesmos: quem sabe é melhor eu ficar em casa? Na manhã seguinte, após ter pago a fiança para que Rosa Parks saísse da prisão, E.D. Nixon deu um telefonema para o novo pastor da Dexter Avenue Baptist Church,
Martin Luther King Jr. Eram 5 e pouco da manhã, mas Nixon não disse olá nem perguntou se tinha acordado a filha de 2 anos de King. Quando o pastor atendeu, ele simplesmente se desembestou num relato da prisão de Parks, de como ela tinha sido arrastada até a cadeia por se recusar a ceder o assento e os planos deles para lutar judicialmente pelo caso dela e boicotar os ônibus da cidade. Na segunda-feira. Na época, King tinha 26 anos de idade, morava em Montgomery, havia apenas 1 ano e ainda estava tentando entender qual era seu papel dentro da comunidade. Nixon estava pedindo o endosso de King, além da permissão de usar sua igreja para fazer uma reunião sobre o boicote naquela noite. King estava receoso de se envolver demais. Irmão Nixon, ele disse, me deixe pensar a respeito e me ligue de volta. Mas Nixon não parou por aí. Ele contatou um dos amigos mais próximos de King, um dos mais fortes dentre os laços fortes de King, chamado Ralph D. Abernathy, e pediu que ele o ajudasse a convencer o jovem pastor a participar. Poucas horas depois, Nixon ligou para o King de novo. Vou colaborar, King disse. Fico feliz de ouvir você dizer isso, respondeu Nixon, porque já falei com outras 18 pessoas e disse para elas se reunirem na sua igreja hoje à noite. Seria meio ruim fazer uma reunião ali sem você. King logo foi recrutado para atuar como presidente da organização que surgira para coordenar o boicote. Ele ia mesmo se King não aceitasse, né? No domingo, 3 dias após a prisão de Parks, os pastores negros da cidade, depois de falar com King e com outros membros da nova organização, explicaram para as congregações que todas as igrejas de negros da cidade tinham concordado em fazer um protesto de 1 dia. A mensagem era clara: ficar olhando de fora seria constrangedor para qualquer congregado. Naquele mesmo dia, o jornal da cidade, o Advertiser, trazia um artigo sobre uma reunião ultra-confidencial de negros de Montgomery que planejam um boicote aos ônibus da cidade na segunda-feira. O repórter conseguira cópias de panfletos que mulheres brancas tinham recebido de suas empregadas domésticas. As partes negras da cidade estavam cobertas de milhares de cópias dos panfletos, explicava o artigo, e previa-se que todos os cidadãos negros iam participar. Quando o artigo foi escrito, só os amigos de Parks, os pastores e os organizadores do boicote tinham se comprometido publicamente com o protesto. Mas depois que os moradores negros da cidade leram o jornal, eles assumiram, assim como os leitores brancos, que todos os outros já estavam participando. Muitos dos que estavam nos bancos da igreja ou lendo os jornais conheciam Rosa Parks pessoalmente e estavam dispostos a participar do boicote porque eram amigos dela. Outros não conheciam Parks, porém perceberam que a comunidade estava se unindo em prol da causa dela e que se fossem vistos andando de ônibus na segunda-feira, isso pegaria mal. Se você trabalha, dizia um panfleto distribuído nas igrejas, pegue um táxi, ou peça uma carona, ou vá a pé. Então, todo mundo ouviu dizer que os líderes do boicote tinham convencido ou intimado à força todos os motoristas de táxi negros a concordarem em levar passageiros negros na segunda-feira por 10 centavos a viagem, o preço de uma passagem de ônibus. Os laços fracos da comunidade estavam aproximando todo mundo. Naquele ponto, ou você estava no boicote ou era contra ele. Na manhã da segunda-feira do boicote, King acordou antes de o sol nascer e tomou seu café. Sua mulher, Coretta, ficou sentada na janela da frente e esperou o primeiro ônibus passar. Ela gritou quando viu os faróis do ônibus da linha South Jackson, normalmente cheio de empregadas domésticas a caminho do trabalho, passando sem nenhum passageiro. O ônibus seguinte também estava vazio, e o seguinte também. King pegou seu carro e começou a dirigir pela cidade, conferindo outros itinerários.
Em 1 hora ele contou 8 passageiros negros. Uma semana antes ele teria visto centenas. Eu fiquei extasiado, ele escreveu depois. Um milagre tinha acontecido. Viram-se homens indo trabalhar montados em mulas e havia mais de uma carroça puxada por cavalos percorrendo as ruas de Montgomery. Espectadores tinham se juntado aos pontos de ônibus para ver o que estava acontecendo. No começo ficaram quietos, mas conforme o dia foi passando, eles começaram a comemorar os ônibus vazios, dar risadas e fazer piadas. Ouviam-se jovens barulhentos fazendo um coro de "Hoje não tem passageiros". Naquela tarde, num tribunal de Church Street, Rosa Parks foi condenada por violar as leis estaduais de segregação. Havia mais de 500 negros apinhados nos corredores e parados na frente do prédio aguardando o veredito. O boicote e a concentração improvisada no tribunal foram o evento de ativismo político negro mais significativo da história de Montgomery. E tudo aquilo se armara em 5 dias. O movimento começara entre os amigos próximos de Parks, mas ganhou força com King e outros participantes disseram depois. Devido a um senso de obrigação entre a comunidade, os hábitos sociais dos laços fracos, a comunidade foi pressionada a manter-se unida pelo medo de que qualquer pessoa que não participasse não seria mais digna de amizade. Há muitas pessoas que teriam participado do boicote mesmo sem este incentivo. King, os taxistas e as congregações talvez tivessem feito as mesmas escolhas sem influências dos laços fortes e fracos. Porém, dezenas de milhares de pessoas da cidade inteira não teriam decidido deixar de pegar um ônibus sem o incentivo dos hábitos sociais. A comunidade negra, antes dormente e resignada, agora estava totalmente desperta. King escreveu depois. Estes hábitos sociais, no entanto, não eram fortes o bastante por si só para estender um boicote de um único dia, no movimento de um ano inteiro. Dentro de poucas semanas, King estaria abertamente receoso de que a perseverança das pessoas estava enfraquecendo, que a capacidade da comunidade negra de continuar lutando estava em xeque. E então estes receios se dissiparam. King, como milhares de outros líderes de movimento, transferiria o comando da luta de suas próprias mãos para os ombros de seus seguidores, em grande parte conferindo-lhes novos hábitos. Ele ativaria a terceira parte da fórmula do movimento e o boicote se formaria numa força autopropulsora. Parte 3 desse trecho, o poder da parte que fala dos laços fracos. No verão de 1979, um jovem seminarista branco que tinha 1 ano de idade quando Rosa Parks foi presa e estava atualmente focado, acima de tudo, no jeito de sustentar sua família em expansão, pregou mesmo um mapa na parede de sua casa no Texas e começou a desenhar círculos em volta de grandes cidades nos Estados Unidos, de Seattle a Miami. Rick Warren era um pastor batista com uma mulher grávida e menos de $2.000 no banco. Ele queria fundar uma nova congregação entre pessoas que ainda não frequentavam a igreja, mas não fazia ideia de onde ela deveria ser situada. Pensei em ir a algum lugar onde todos os meus amigos seminaristas não queriam ir, ele me disse. Ele passou o verão em bibliotecas estudando registros de censo, listas telefônicas, artigos de jornais e mapas. Sua mulher estava no 9º mês de gravidez e por isso a cada poucas horas Warren dava uma corrida até um telefone público. Ligava para casa para conferir se ela ainda não tinha entrado em trabalho de parto e depois voltava para as pilhas de livros. Uma tarde, Warren se deparou com uma descrição de um lugar chamado Saddleback Valley, em Orange County, Califórnia.
O livro que Warren estava lendo dizia que era a região de mais rápido crescimento no condado, de mais rápido crescimento num dos estados em mais rápido crescimento nos Estados Unidos. Havia uma série de igrejas na área, mas nenhuma delas grande o bastante para acomodar a população em veloz expansão. Intrigado, Warren entrou em contato com líderes religiosos da Califórnia do Sul que lhe disseram que muitos moradores locais se identificavam como cristãos, mas não frequentavam o culto. No porão empoeirado, mal iluminado daquela biblioteca de universidade, ouvi Deus falar comigo. É aqui que eu quero que você plante uma igreja. Warren escreveu depois. Daquele momento em diante, nosso local de destino era uma questão resolvida. A intenção de Warren de construir uma congregação entre os que não frequentavam a igreja surgira 5 anos antes, quando, atuando como missionário no Japão, ele descobrira uma velha cópia de uma revista cristã com um artigo cuja manchete era: Por que este homem é perigoso? Era sobre Donald McGavran, um controverso autor focado em construir igrejas em países onde a maioria das pessoas não tinha aceitado Cristo. No centro da filosofia de McGavran estava uma advertência de que os missionários deviam imitar as táticas de outros movimentos bem-sucedidos, incluindo a campanha pelos direitos civis, apelando para hábitos sociais das pessoas. A estratégia constante deve ser a cristianização de todo o tecido que é o povo, ou partes dele, grandes o bastante para que a vida social do indivíduo não seja destruída. McGavran escrevera em um dos seus livros: apenas o evangelista que ajuda as pessoas a tornarem-se seguidores de Cristo em sua relação social normal tem alguma chance de libertar multidões. Este artigo, e mais tarde os livros de McGavran, foram uma revelação para Rick Warren. Aqui finalmente estava alguém aplicando uma lógica racional para um tema que geralmente era tratado na linguagem dos milagres. Aqui estava alguém que entendia que a religião precisava, na falta de uma palavra melhor, de marketing. McGavran esboçou uma estratégia que instruía os fundadores de igrejas a falar com as pessoas na linguagem delas, a criar locais de cultos onde os congregados viam seus amigos, escutavam o tipo de música que eles já ouviam e vivenciassem as lições da Bíblia em metáforas digeríveis. O mais importante, disse McGavran, era que os ministros precisavam converter grupos de pessoas e não indivíduos, de modo que os hábitos sociais de uma comunidade incentivassem a participação religiosa em vez de afastar as pessoas. Em dezembro, após se formar no seminário e ter o filho, Warren carregou sua família e seus pertences num caminhão da U-Haul, dirigiu até Orange Country e alugou um pequeno apartamento num conjunto residencial. Seu primeiro grupo de orações atraiu ao todo 7 pessoas e aconteceu em sua sala de estar. Hoje, 30 anos depois, a Saddleback Church é uma das maiores instituições religiosas do mundo, com mais de 20 mil paroquianos visitando seu centro de 120 acres e 8 centros satélite toda semana. Um dos livros de Warren, The Purpose Drive Life, A Vida Voltada para um Propósito, vendeu 30 milhões de cópias, entrando para a lista dos best-sellers da história. Há milhares de outras igrejas modeladas em seus métodos. Warren foi escolhido para realizar a invocação na posse do presidente Obama e é considerado um dos líderes religiosos mais influentes do mundo. E a essência do crescimento de sua igreja e de seu sucesso é uma crença fundamental no poder dos hábitos sociais. Gente, vou ficando por aqui e eu volto no próximo áudio. Até mais!